Bem, então nós hoje começamos a discutir o capítulo 3, né, o perfil estratégico das empresas e a postura dos seus executivos com relação aos investimentos em tecnologia. Lembra que na aula anterior a gente estava discutindo gestão da mudança? E eu falei para vocês que eu tinha dúvida qual capítulo devia vir na frente. Se a gente devia primeiro falar de gestão da mudança ou primeiro falar de estratégia. O motivo de eu dizer que eu tenho essa dúvida em que ordem seria mais razoável de tratar é só por uma questão assim meio de lógica. É que a gente não faz nenhuma mudança dentro da empresa que não seja baseada numa estratégia. Tá? A gente tem um motivo para fazer uma mudança. Né? Aliás, isso aí inclusive apareceu lá, se for, lembra lá daquele modelinho lá, o modelo do Scott Morton, aquele modelo do equilíbrio organizacional, que dizia qualquer mudança que eu faça dentro de uma organização afeta uma de 5 caixinhas, quer dizer, começa por uma de 5 caixinhas e aí depois se expande para as demais. Né? Sempre as demais caixinhas tentam propor alguma reação àquela mudança, de modo que você obtenha um reequilíbrio da organização. Tá? E daí a gente discutiu lá, mas por que caixinha que a gente começa? É sempre pela caixinha da estratégia. Tá? Então, eu continuo nessa dúvida, qual capítulo deveria vir na frente. Talvez esse aqui fizesse mais sentido para nós, para aprender, no fim das contas, qualquer ordem vale, né? Porque o capítulo não depende do outro aqui para nós. Mas se a gente fosse pensar assim, numa cronologia das coisas, o que acontece primeiro? Primeiro eu penso o que está dando certo, o que está dando errado, o que eu posso fazer diferente. E depois eu faço, né? A mudança, mesmo o planejamento da mudança já é fazer alguma coisa. Tá? O plano estratégico é só planejar. A execução da estratégia já é colocar a mão na massa. Então quando está pensando lá em todo aquele movimento que a gente fez, aquelas planilhas que a gente criou lá para pensar qual é a melhor forma de avaliar uma mudança que a gente quer implementar de modo que ela seja bem sucedida, tudo aquilo vem depois de uma estratégia. Tá? Mas enfim, dito isso, hoje nós vamos falar de estratégia, vamos falar de posicionamento estratégico de empresas. Espero que fique claro para vocês aqui que diferentes empresas vão desenvolver estratégias distintas, que às vezes competindo no mesmo mercado, né? Algumas empresas vão optar por buscar uma diferenciação em um determinado aspecto estratégico, enquanto o concorrente está achando que o que o cliente quer é uma coisa diferente, está enfatizando um outro aspecto estratégico. Né? Então espero que tudo isso fique claro nessa nossa discussão de hoje. Mas ali o Rafael já disse que já tinha pergunta, né? Tem duas coisas que valem para nós, aqueles pontinhos adicionais sempre, né? São perguntas ligadas ao texto relativo à aula e impressões de vocês, quer dizer, o que vocês acharam, tá? Então vamos começar lá com a tua pergunta, Rafael, já que você tinha uma. Como pequenas empresas podem adotar estratégias de TI com pouco orçamento, mas sem cair no tempo banal? Tá. Então, pequenas empresas e grandes empresas, será que elas são diferentes na hora de pensar a estratégia? O que vocês acham? Sim. Com certeza? Então foi categórico lá. Né? Gravou, né? Você também, né? A pergunta quase que já obriga essa resposta, né? Mas quais seriam as diferenças no pensar a estratégia? Pensando em estratégia, está pensando o que eu preciso fazer agora para me dar bem no futuro. Ou pelo menos para me dar bem é difícil, porque nós não temos essa capacidade de determinar o futuro. O que eu preciso fazer agora para aumentar as minhas chances de me dar bem no futuro? Eu me dar bem, aqui eu estou falando eu entendo a empresa, tá? Não é eu individualmente, né? Embora ele possa pensar estratégias individuais também, tá? Vocês quando decidiram vir fazer esse curso aqui, foi uma decisão estratégica. Foi uma decisão assim, o que eu preciso fazer amanhã para que no longo prazo, daqui a 5 anos, 10 anos, isso aqui faça uma diferença na minha vida. Daí você fala, opa, preciso me inscrever no vestibular lá para o curso de bacharelado em sistemas de informação da UTFPR. Né? É decisão estratégica, algo que eu faço agora e que vai ter impacto de longo prazo. Pequenas empresas e grandes empresas, todas elas precisam tomar decisões estratégicas. Isso está claro. Tá? Todo mundo precisa tomar decisões estratégicas. O que vocês imaginam, e agora mais para o Vitor e você, e o Vinícius aqui, que foram tão categóricos em afirmar que as pequenas empresas são diferentes das grandes na hora de pensar estratégia, no que vocês imaginam que elas são diferentes? Né? Ou por que elas têm que ser diferentes em termos de definir a sua estratégia? Eu acho que por causa que as empresas pequenas elas têm mais problema com orçamento, talvez. Então, por exemplo, quando elas forem pensar em uma estratégia para o futuro, elas vão ter que levar muito em conta gasto. Pequenas empresas, em geral, realmente têm grandes problemas com orçamento. Né? Uma pequena empresa, é claro, pode ser uma pequena empresa de um grande investidor. E ele tem dinheiro para... Aliás, isso acontece muito, tá? Pequenas empresas. Uma startup é uma pequena empresa, mas uma startup que já conseguiu convencer um grande investidor de que aquele negócio pode prosperar no futuro, talvez ela tenha menos problemas de orçamento do que uma empresa que vai ter que crescer, vamos chamar assim, organicamente, né? Se vocês forem começar uma empresa, o jeito nosso brasileiro aqui de começar a empresa
a gente começa sozinho. Hoje a gente arruma um colega de turma que a gente sabe que tem, mesmo assim ele faz estratégia, tá vendo assim, eu vou convidar lá um colega para montar uma empresa junto comigo. O que eu preciso? Eu preciso de alguém que complemente as minhas competências. Eu sei fazer algumas coisas, ele sabe fazer outras, daí nós em conjunto somos melhores. Ou eu preciso de alguém que saiba exatamente as mesmas coisas que eu, para a gente conseguir fazer mais rápido. Tá? Vai depender da estratégia, depende do negócio que estão prevendo, vai ter casos que você vai querer. Eu preciso de várias pessoas que todas tenham exatamente a mesma competência, porque o nosso negócio já está bem definido e basicamente a gente precisa de capacidade produtiva, então, né? E vai ter aquele outro negócio que diz, não, cara, não adianta, o negócio nós já estamos prospectando, eu preciso de alguém que seja super criativo, eu sou bom de escrever código. Eu preciso de alguém criativo que me diga que código escrever, tá? Então vai variar aí também, mas a Vinícius está certo, que deixa eu já começar a colocar lá na nossa planilhazinha dos pontinhos, sabe aqueles pontinhos, vocês sabem que isso aqui, eu prometo entusiasmo vocês aqui, depois é sempre umas migalhinhas, né? Mas de migalha, como que é, de grão em grão, né? Galinha de papo, tá? Vamos ganhar um centavinho aqui, um centavinho amanhã, senão vamos fazer. Então aqui o Vinícius Bueno. E o Rafael, tem mais de um Rafael na turma? Você é o Rafael? De Oliveira. E agora eu quero ver alguma coisa do Vitor lá. Porque orçamento é uma das diferenças. De fato, em geral, pequenas empresas podem ter mais restrição de orçamento. Embora, se for uma startup lá eu digo assim, a gente aqui no Brasil tem uma tendência de ter que crescer organicamente, porque a gente tem uma dificuldade muito maior de conseguir orçamento, de conseguir recursos para começar um negócio, do que, por exemplo, empresas de TI no Vale do Silício. Não é à toa que todos, se vocês forem se perguntar, mas por que isso tudo acontece lá na Califórnia? Né? Eu passei 2 anos lá dentro do laboratório da Universidade da Califórnia em Berkeley, e sabe por que as coisas acontecem lá? Porque se vocês tiverem uma grande ideia aqui, e vocês tiverem um dia para comprar uma passagem para ir para lá e apresentar essa ideia, claro, sempre é um sonho, né? Porque você vai só pedir a tua passagem, aí você vai lá entrar numa competição de ideias para startups. Aí você chega lá, alguém diz assim, opa, gostei dessa ideia aqui. Então vou fazer o seguinte, vou te dar um cantinho ali e $50 mil para você começar a brincar com isso aí. Tá? Por $50 mil, você pegar aqui e multiplicar por 5, 6, né? Quase aqui pro. Né? Estamos falando de $300 mil só para você começar a brincar com essa tua empresa. É por isso que tem muito brasileiro, russo, chinês, vai todo mundo para lá, você vai com uma ideia. Não pensem que a vida é gloriosa, não, tá? Você chega lá com uma ideia, o cara te bota $300 mil na mão para toca, isso aí que eu estou vendo que vai dar. Eu vou dizer, o próprio investidor, ele está fazendo isso aí com você, e provavelmente com mais. Ele botou $300 mil na tua mão, mas ele tinha 30 milhões para investir, né? Então ele investiu em 100 empresas como a tua. Uma dessas 100, ele espera que seja a próxima, sei lá, Google, ou Microsoft, ou Uber, ou qualquer empresa que vocês pensem aí, que essa empresa de tecnologia que cresce muito rápido, está tudo de lá. Os chineses também estão fazendo isso aí agora. Lá. Na China também tem uns polos de fomento a empreendedorismo, né? Mas a Califórnia é boa nisso, não é porque eles são geniais, é porque eles estimulam gente que tem ideias e que tem sonhos. Eu estou dizendo, eles investem em 100, 99 vão dar errado. Em outras palavras, tem alguém que vai ficar lá, vai receber 300 conseguiu lá, não vou dizer que se iludir, né? Tá, mas enfim, tá apostando na sua ideia, conseguiu lá um dia para começar, eles vão ter $300 mil na Califórnia, para você morar num quarto de sala lá, para você alugar, você tem não é nem um quarto, você tem uma cama lá, você vai gastar $800 ou $1.000 por mês. Então você já vai dizer, opa, o dinheiro que eles me deram aqui, que parecia um montão de grana, se eu tiver que ficar 50 meses, dá lá, meus 4 anos, só para dormir aqui, antes de começar a comer, esse dia já foi, né? Então veja, de fato para muita gente é sonho. A gente sempre vê lá o glamour do que deu certo, mas para que alguns deem certo, muitos também têm os seus sonhos sacrificados. Mas eu estou dizendo, qualquer um desses fez um plano estratégico, às vezes o plano estratégico da pequena empresa, ou do empreendedor individual, assim, eu tenho esse sonho. Eu vou fazer isso aqui acontecer, eu vou tentar fazer isso aí acontecer. Né? Precisa de um plano estratégico, depende do dinheiro de outros. Então, o Vinícius está parcialmente certo aqui. Pequenas empresas, em geral, elas tendem a ter problemas de orçamento. Nem todas. Se você conseguir convencer um investidor, não nesse primeiro nível, um investidor que eles chamam de investidor anjo, fazer um primeiro investimento, que é um investimento muito arriscado. Tá? Normalmente eles dizem que o investimento anjo vem de 3 Fs, né? Family, Friends and Fools. Né? Família, amigos e idiotas. Porque o investimento mais arriscado que tem é essa primeira onda de investimento.
Depois que alguém emprestou uma quantidade de dinheiro, você conseguiu já fazer aquilo ali, mostrar que tem um potencial de, talvez para ir adiante, aí já começam outros investidores mais profissionais que esse. Aliás, esse primeiro aí, quando eu falei assim, o cara tem 30 milhões, tá? E ele investe em 100 empresas, um investidor anjo, ele tende a ser, como ele é família, amigos, ou às vezes pode ser uma universidade, como lá na Universidade da Califórnia, eles selecionam todo ano, não sei quantas são agora, mas na época que eu estava lá, eles selecionavam 50 projetos por ano. Que eles diziam assim, essa ideia que esses caras estão trazendo, a ideia do projeto, mas a atitude dos, digamos assim, dos sócios, não, é uma equipe para fazer o projeto, mas a atitude daquelas pessoas que parecem ter garra para tocar o negócio, e parecem ter inteligentes, e parecem estar dispostos, né? Essa ideia, mais essa equipe aí, já vale, só sendo uma ideia, já vale 2 milhões de dólares. A Universidade da Califórnia faz isso, eles fazem uma banca lá de professores e empresários, né? Isso aqui, essa ideia com essa equipe aí tem um potencial de, nesse momento ela já vale 2 milhões de dólares, porque eu acho que ela, com um pouco de recurso que eu ponho em cima, ela vira um negócio de 10 milhões, 20 milhões, e para nós pode parecer maluco aqui, porque a gente, né, em dólar a gente tem que multiplicar por 6 para pensar em reais aqui, então parece um monte de dinheiro, né? Mas lá na Califórnia também não é tanto assim. Já vale 2 milhões, então a universidade vai bancar os primeiros 50 mil dólares para você tocar essa ideia adiante. Só que eles não fazem isso de graça também, né? Assim, 50 mil dólares é que percentual de 2 milhões? 2 milhões, 200 mil dólares seria 10, 100 mil dólares seria 5, 50 mil dá 2,5. Eles faziam, eu acho que é diferente, eles davam 100 mil dólares, não era 50 mil dólares. A universidade lá dá 100 mil dólares, porque eu lembro que era 5%. Eu estou avaliando a tua empresa em 2 milhões de dólares, só pela ideia e pela equipe aí. Vou colocar 100 mil dólares na tua mão, ou seja, 5% do valor atual da empresa, porque eu estou torcendo que essa empresa, daqui a 2, 3 anos, valha 10 milhões, 20 milhões, o que quer que seja, e daí a universidade tem 5%. E eles fazem isso com 50 empresas, e de novo, sabe que daquelas 50, metade talvez vão morrer, talvez até mais da metade. Algumas vão sobreviver, mais ou menos, e lá na frente, enfim, vai dar as coisas, e algumas vão dar muito certo, e podem dar muito certo. A aposta deles é que aquelas que dão muito certo, a universidade tem 5% do capital, né? A Universidade da Califórnia é muito agressiva nisso, mais agressiva que ela ainda é Stanford, que é uma outra universidade, assim, do outro lado da ponte, né? do outro lado da Bahia, lá, em Palo Alto, né? Stanford é uma universidade particular, eles são bem mais agressivos. Então, eu posso garantir para vocês, Stanford, a universidade, não sei se tem hoje, mas tinha em algum momento uma fração da Google. Porque os caras foram estudar lá, fizeram ideia, incubaram lá. Então, pequenas empresas também pode. Isso tudo para dizer aqui que o Vinícius está parcialmente certo. Em geral, na nossa situação aqui brasileira, em geral, realmente pequenas empresas estão todas sempre sofrendo muito com recursos apertados, né? Vamos lá, Vitor, você tinha falado em... Então, eu acho que as empresas pequenas têm uma maior flexibilidade assim, para escolher a estratégia delas. Né? Esse é um ponto muito importante. Até, acho que esse não dá pra gente, não tem aqui diferente de lá. A pequena empresa tem uma oportunidade muito maior de se mexer, tem muito mais mobilidade, né? Os gringos chamam isso aí de uma das palavras-chave do Vale do Silício, né? De empresas pequenas podem pivotar na sua ideia. Já ouviram esse termo? O termo vem do inglês pivot, né? Mas sabe o que é pivotar uma ideia? É simplesmente você começou lá, ganhou dinheiro do investidor anjo, de alguém lá para avançar, você avançou e à medida que você foi avançando, foi ficando mais claro o que aquele teu negócio pode ser e o que ele não é. E você nota que aquilo que você estava querendo que ele fosse não vai dar certo. Mas você de repente descobre uma outra alternativa para usar aquele conhecimento que você tem, aqueles recursos que você já conseguiu organizar, e você muda, em alguns casos, radicalmente, aquilo que você pretendia fazer, e se estabelece como algo diferente, como uma empresa diferente. Tá? Então, para pequenos negócios, dentro de uma lógica de startup, pivotar uma ideia é algo muito comum. A empresa começa pensando que eu vou fazer isso, e de repente ela descobre que aquilo que ela queria fazer, o mercado não tem tanto interesse, mas tem um outro aspecto lá. Vocês conhecem uma empresa chamada Slack? Vocês usam o software da Slack? Não? Mas sabe do que se trata? Sabe? Alguém usa?
é um software, eu não uso, então pode ser que eu não esteja sendo, não uso, nunca usei, e pode ser que eu esteja sendo aqui meio, mas justamente, é um ambiente que facilita a comunicação por uma equipe, né? Comunicação dentro de um grupo que trabalha junto. Tá? O Slack não era o produto dessa empresa. Eles queriam fazer uma coisa completamente diferente. Mas para fazer, enquanto eles eram lá digamos, uma startup de garagem, né? Para fazer as pessoas, o grupo ali conseguir trabalhar, eles desenvolveram o que hoje é o produto, o Slack, como sendo uma ferramenta para melhorar a comunicação entre eles. E lá na frente, depois de muita cabeçada e não conseguir fazer o negócio principal deles ir adiante, alguém procura aí rapidinho para mim, já que vocês estão com o Google aberto, procura até qual era o negócio principal deles, porque eu não lembro. Mas o negócio deles era, o que eles estavam tentando fazer era uma coisa. E sim, isso é o que eles fazem. Isso é o que deu certo. Eles, na hora que o empreendedor lá estava jogando a toalha, chegou lá para os investidores, eles, olha, nós ficamos aqui 3, 5 anos aqui tentando, mas não vai rolar mesmo. Um desses investidores, daí eles assim, olha, a única coisa que tem até para poder devolver uma parte, que, em geral, esse dinheiro não é um empréstimo. O investidor, ele investe e passa a assumir o risco do negócio, né? Mas ainda assim, os investidores muitas vezes procuram colocar lá uma cláusula para tentar amarrar, e no caso de uma empresa ter que ser desfeita e tudo, eles conseguirem recuperar uma parte do investimento deles, né? Se possível. Aí cada caso vai ser um caso. Mas eles começaram a analisar lá e disseram, poxa, mas vocês têm essa ferramenta aqui legal, o que é isso aqui? Não, isso aqui era uma ferramenta que a gente construiu para a nossa comunicação. E daí eles que auxiliam a gente transformar isso aí no produto da empresa. E daí eles transformaram. Quer dizer, a empresa, isso é pivotar uma ideia. Diga, conseguiu achar lá? Eles estavam fazendo um jogo computador. Tá? Então a empresa queria fazer um jogo de computador. Tem mais detalhes aí sobre o que era o jogo? Era um jogo chamado Glitch, que era um jogo social que ele no RPG de 2D. Tá. Então eles começaram a fazer, eu estou dizendo isso aqui, eu não lembrava mais direito, eu assisti uma palestra de um dos donos, acho, da Slack no tempo que eu estava lá, né? Mas como já faz muitos anos, nem lembrava mais qual era o negócio. Então, tava lá, o negócio deles era fazer um jogo. A estratégia deles era toda voltada para fazer um jogo e colocar no mercado. De repente não deu tração. Mas o subproduto, que nem era um subproduto, era algo que eles tinham feito só para permitir o trabalho deles. De repente eles olharam para eles e quem sabe se a gente comercializar isso aqui. A pequena empresa tem esse tipo de flexibilidade. Uma grande empresa jamais ia perceber isso. Lembra lá, a Kodak, a gente já comentou lá numa aula anterior, lá que a Kodak foi uma das empresas que desenvolveu patentes para fotografia digital. Como o negócio dela era fotografia, tudo que era possibilidade, que, inclusive de concorrer com o negócio deles, eles se metiam. E como sendo uma empresa grande, foi bastante dinheiro, quer dizer, eles conseguiram desenvolver muito a fotografia digital até antes de outros concorrentes. Mas eles em algum momento pensaram em mudar o negócio deles da fotografia tradicional para a foto digital? Não, porque eles sofriam aquilo que apareceu já no capítulo anterior, lá lembra o risco da trajetória. Eles tinham uma trajetória de sucesso que era fazer aquilo que eles faziam. Então empresas grandes, às vezes até elas têm na mão delas possibilidades teriam, digamos assim, material farto para fazer uma pivotagem bacana, né? Já pensou se a Kodak lá no comecinho da década de 90, tendo desenvolvido tecnologia digital de fotografia, dissesse, olha, a partir de agora nós estamos introduzindo isso aqui, nós vamos sair do mercado que nós tínhamos antes, quer dizer, vamos mudar para foto digital, eles seriam os donos da fotografia digital hoje. Mas é muito difícil, eles não têm essa flexibilidade. E eles não têm essa flexibilidade porque, em geral, empresas grandes vão ficando cada vez mais amarradas às decisões que elas já tomaram, às estratégias que elas já seguiram. Tá? Então, eu diria, mais importante para diferenciar, e aqui para responder lá o Rafael, agora de uma forma mais definitiva, talvez a diferença entre empresas grandes e pequenas empresas pequenas têm muita flexibilidade, empresas pequenas têm dificuldade, ou podem ter restrições de orçamento maiores, né? Mas empresas pequenas e empresas grandes, todas elas devem e fazem planejamento estratégico. O planejamento estratégico é simplesmente uma tentativa de antecipar as possibilidades para o futuro, de criar um caminho melhor para você. Tá? É aquilo que de novo, vocês estão fazendo isso como pessoas físicas aqui, vocês estão trabalhando uma estratégia. O fato de vocês dizerem, vou fazer um vestibular, vou ficar 4 anos dentro de uma faculdade, quando um coleguinha de vocês disse assim, não, nesse mundo aqui que tudo a gente faz assim meio na base do... Entra no chat GPT, pede para ensinar uma coisinha, aprende outra coisa no TikTok, né? Tem gente que está seguindo esse caminho. E é um caminho, digamos, é uma outra estratégia. Né? A estratégia de vocês é no nível de mais conservador. E o mais conservador aqui é um conservador bom. Tá?
que é mais conservadora, ela tem mais chance de sucesso. Eu tenho certeza que eu vou encontrar alguns de vocês daqui a 10, 15 anos, né? E vão estar dizendo assim, puxa, valeu 100% isso daí. Eu espero que a maioria, né? E é possível, né? Infelizmente é possível também que dentro da turma aqui tem alguém que vai dar uns tropeços aí, porque é da vida, né? E pode ser, e ao mesmo tempo vai ter gente que optou por não estudar lá atrás, mas que já seguiu um outro caminho e conseguiu sucesso por lá também. A estratégia nunca é a garantia do sucesso. A estratégia, ela aumenta as suas chances de sucesso. Eu sempre digo assim que não é uma boa estratégia você, para alguém querer falar com 10 anos de idade, dizer assim, eu quero ser jogador de futebol. Não me parece uma boa estratégia. Eu jamais recomendaria para meu filho. Eu diria para ele, meu filho jogava, o Augusto, que é colega de vocês, ele é bom no futebol. Deve ter filho do padeiro, porque o pai é horroroso, né? Mas o Augusto é bom no futebol. Com 10 anos de idade, toda criança pensa em ser jogador de futebol, né? Tinha até alguns pais e coleguinhas, né? Que inclusive jogavam com eles, até chegaram a jogar meio né? Que os pais incentivavam, vai lá, entra lá no time júnior lá do Coxa, do Atlético, onde for. Eu dizia para Augusto, de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque mesmo o melhor jogador, com 10 anos de idade, o melhor jogador da cidade aqui, pode se transformar lá na frente num jogador mediano. Aliás, muito provavelmente vai ser isso que vai acontecer. Primeiro que, né, isso aí depende de talento, é claro. O talento se demonstra em algum grau ali, mas depende de talento e depois depende de uma série de outros fatores também. Né? Você vai dizer agora, se ele fosse, né, se de repente eu tivesse estimulado meu filho para ser um jogador de futebol e ele agora fosse um jogador de seleção, teria valido a pena? Teria, mas o risco é enorme. Quantos chegam lá? E quantos ficam pelo meio do caminho? Quantos nunca conseguem chegar sequer a jogar em times aí vamos chamar assim, de primeira divisão? E quantos que às vezes até são espetaculares em termos técnicos, mas de repente tem a felicidade de levar uma rasteira lá e quebrar uma perna e nunca mais voltar. Percebe? A sugestão que eu dei para ele, e de certa forma vocês fizeram ao escolher vir fazer um curso universitário, como estratégia eu quero aumentar a minha probabilidade de sucesso. É muito provável, inclusive, que alguém desses que não está, vou dizer assim, gastando esse tempo conosco aqui, vai ter alguém que está fazendo alguma coisa genial lá e que vai dar muito certo e que de repente vai olhar para cá e dizer assim, cara, aquele povo está gastando tempo lá, mas para um que está dando certo, eu posso garantir para vocês que tem milhares que estão só no sonho. Então a gente tem que sonhar, mas assim, sonhar conservadoramente é estratégia. Porque a gente não está querendo ser o próximo Ronaldinho Gaúcho, né? A gente está querendo ser, vocês estão querendo ser assim, um bom profissional. Vai ter o mesmo grau de sucesso na financeiro e na sociedade que o Ronaldinho Gaúcho? Não, mas quantos Ronaldinho Gaúcho tem? E eu posso garantir para vocês, tem muitos bons profissionais que conseguem, a partir do seu trabalho, né, ter uma vida digna. Né? Então, de novo, é uma decisão estratégica e eu espero que você tenha entendido o que eu chamo de conservadora. Uma vez eu assisti um videozinho que era fake, né? no tempo que ele nem se falava em fake news, né? Mas foi fake. Era do Larry, era o Larry Ellison. Larry Ellison foi o cara que um dos donos da Oracle, né? E ele era como se ele estivesse fazendo uma palestra onde eu já percebi que era fake, não uma universidade, não, era uma palestra para uma turma, na formatura de uma turma, né? E ele dizendo assim, olha, o homem mais rico do mundo na época era o Bill Gates, né? O segundo homem mais rico do mundo sou eu mesmo, né? O terceiro eu não sei quem, ele chegou até o 10º, que era o Michael Dell, e ele falou, sabe o que esses 10 homens têm em comum? 10 homens, acho que nesse caso eram 10 homens, não ia dizer assim, 10 homens e mulheres, eram 10 homens, sabe o que eles têm em comum? Nenhum deles terminou a faculdade. A maioria deles nem começou. Aí quando eu comecei a ler aquilo ali e cheguei nisso aí, de fato era tudo verdade. Os 10 homens mais ricos do mundo, naquele momento, nenhum deles tinha terminado a faculdade. Aí eu, como professor, comecei a ficar meio incomodado aqui, né? Falei, mas é óbvio que isso aí. Aí eu investigo um pouquinho mais e descobri que lá aquele cara nunca foi fazer uma palestra, até porque ia ser muito estranho, né? Ele chegar lá fazer uma palestra como paraninfo de uma turma para dizer, olha, vocês estão perdendo tempo aqui, né? Embora eu duvide que eventualmente, alguém como Larry Ellison, que sempre foi um personagem polêmico, que ele até fizesse algo assim, né? E daí? Eu mudei minha opinião sobre se a gente deve planejar estrategicamente. Esses caras, eu sei a história de alguns deles, né?
o próprio Bill Gates, o Larry Ellison até nem conheço tanto, mas o Michael Dell era aluno de medicina e parou de fazer o curso de medicina dele quando ele percebeu que ele já ganhava mais como muambeiro de computador, né, montando computador no quarto da universidade onde ele morava, para vender para os colegas dele, do que ele jamais ganharia fazendo um curso de medicina. Então, nota, ele, no fim das contas, ele teve um negócio que cresceu organicamente ali dentro, até um ponto, ele falou, pode. Mas nota que não foi assim um negócio, vou abandonar de qualquer forma. Eu acho que pode acontecer com vocês aqui. Que durante a faculdade, começa a desenvolver um negócio e a coisa dá tão certo. Eu não estou tendo tempo para me dedicar mais a... Né? Hoje não é mais assim, que você for pegar, por exemplo, os caras da Google são doutores, né? Então é quase um caso contrário. É muito difícil você encontrar um doutor, na área que for, entre os homens mais ricos do mundo. Porque, por vários motivos, né? Quanto mais você estuda, o primeiro tempo que você está estudando, você está, aparentemente, deixando dinheiro. Ou pode estar deixando de ganhar dinheiro, pelo menos comparativamente, aqueles que vão virar os bilionários, né? Com relação à maioria da população, não. O tempo que você está estudando é investimento. É aquilo que eu digo para vocês. Se o tempo de vocês vale pouco agora, né? Compre esse tempo para você mesmo, para estudar, para poder vender caro depois, né? Mas, então tem essa característica aí de que a gente não deve, pensando de uma forma conservadora, a gente não deve vender barato aquilo que vai poder vender caro depois, né? Mas muitos dos homens mais ricos não estudaram. Agora você vai ver, bom, então, tirei aqueles que estão lá no nível jogador de futebol de seleções de países, de países que tem pelo menos três campeonatos mundiais nas costas, tá? Tirando esses aí você vai ver o resto, você já começa a ver que, Maria, tem muito profissional bem qualificado, né? Aí eu diria, aí estão aqueles que optaram por uma educação mais forte. Simplesmente um caminho mais conservador não garante que você vai, digamos assim, não garante que você vai ganhar na loteria, mas também quantos ganham na loteria, né? Mas garante que você vai ter muita sustentabilidade. Legal. Então eu já coloquei os três, não coloquei o Rafael, o Vinícius e o Vitor aqui. Os caras desistiram de Harvard, né? Daí veio um desistiu da Uninove. Vitor Rossi, né? Beleza. Outras ou perguntas ou comentários, coisas que chamaram a atenção no texto? Diga lá, Felipe. Uma coisa que me chamou a atenção, uma pergunta meio aleatória, talvez, mas é que, tipo, a perspectiva de uma empresa sobre a velocidade da tecnologia. Porque a gente vê que todo dia tem tecnologia nova, e cada vez mais rápido, mas o tempo que demora para fazer um projeto continua bem. Mas, Felipe, isso não é aleatório. Acho que isso aí é um ponto importante para nós. Se você pensar que a primeira tabelinha que tem no começo do capítulo já, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa tabela aqui de perfis de estratégias empresariais, ele já mostra, olha, uma empresa ela pode optar por ter uma estratégia ofensiva, mas ela também pode optar por ter uma estratégia defensiva. E qual que é a diferença entre uma empresa que adota uma estratégia ofensiva e uma que adota uma estratégia defensiva? Aquela que adota uma estratégia ofensiva não tem essa preocupação, ou melhor, ela está dizendo assim, eu quero garantir que eu estou proporcionando a tecnologia de ponta para o mercado. Eu quero ser percebida pelo mercado como uma empresa que é diferente por ser a que está sempre desbravando o estado da arte, a que está trazendo a novidade. Mas, em função até dessa preocupação que você percebeu aí no texto, você ser essa empresa que está sempre em busca de trazer a novidade, tem um custo enorme. O custo de pesquisa e desenvolvimento para trazer a novidade o tempo todo é muito grande. Os riscos envolvidos, né, é o risco meio do jogador de futebol, o risco de você treinar para ser um jogador de futebol, você pode, né? O risco de você ser a empresa inovadora é que, muitas vezes, para você conseguir gerar aquele produto inovador, você teve que fazer muitos testes, muita coisa deu errado antes de você conseguir ter o produto dando certo. Tem um custo enorme de pesquisa e desenvolvimento. E aí o que algumas empresas percebem? Às vezes é melhor você estar nesse segundo grupo aqui, que adota uma estratégia defensiva. Fica olhando para aquelas empresas que estão com estratégia ofensiva, e daí você vê no que elas estão acertando, aquilo que elas estão acertando, que eu percebi que eles fizeram direito, eu vou lá, copio, e aí eu tento melhorar um pouquinho. Né? Eu faço uma melhoria contínua em cima da melhoria radical que eles fizeram. Fazer uma melhoria radical tem um monte de riscos envolvidos. Fazer uma melhoria contínua tem riscos muito menores, porque você já viu onde você acertou. Tá? Então, isso aí está bem ajustado a essas duas perspectivas aqui. Né?
isso me lembrou também como, tipo, no mundo da inteligência artificial, às vezes uma empresa fica melhorando ela, daí depois lança, tipo, é a melhor de todas no momento. Daí as pessoas falam, vou começar a usar essa então, por 2 semanas até que outra ultrapasse. Isso. Às vezes, o que a gente tem que levar em conta aí é que em mercados tem tecnologias em que existe o que a gente chama de um fenômeno de rede. Quanto mais gente estiver usando a mesma tecnologia, mais gente vai usar. Nesses casos, vale a pena você ser o pioneiro. Mas vamos pensar agora, até agora, vocês veem, se for pensar em IA, que nós tivemos agora esse fator aí, ChatGPT, que introduziu a humanidade, acho que ele já chegou, a humanidade a IA, foi talvez o primeiro contato da maior parte das pessoas com IA. As pessoas ainda estão usando o ChatGPT? Eu diria, muita gente sim. Mas a IA, o ChatGPT aí serviu como um desbravador que mostrou para o mundo as possibilidades da IA e estão surgindo uma série de outros aí que estão competindo em igualdade. Basta que seja um pouquinho melhor em algum aspecto que as pessoas largam do ChatGPT, porque não tem fenômeno de rede. O que eu quero dizer que não tem fenômeno de rede? O fato de já ter um monte de gente que usa aquela tecnologia não faz com que ela se torne mais atrativa para mim que estou começando a usar agora. É diferente, por exemplo, do que aconteceu com o Word. O fato de já ter um monte de gente que usa um editor de textos faz com que aquele editor de textos seja mais atrativo também para o novato, que vai começar a usar, porque ele vai dizer, se eu usar esse mesmo editor de texto, eu posso mandar esse arquivo para o meu coleguinha lá e ele vai conseguir abrir e ler. Se eu usar um outro editor de texto, que ao invés de gerar um arquivo .doc, gerar lá um arquivo .tlk, sei lá, né? As pessoas não sabem nem com o que abrir aquele arquivo depois. Né? Então, tá certo. Com quem é? Você é o Felipe... Eu. Legal. A principal vantagem da empresa ser ofensiva seria ter a visibilidade dela ser a primeira a lançar a tal tecnologia no mercado. Essa seria a principal. Essa é a principal vantagem. Né? Que empresas aí vocês consideram no mercado que são ofensivas? Que são essas empresas que dizem, puxa, aquela empresa é de ponta, diga lá. Oi? A Tesla está brigando agora com os chineses lá, mas a Tesla se apresentou pelo menos como ofensiva. Aliás, talvez até já mostre o risco de ser ofensiva, porque a Tesla foi quem apresentou o carro elétrico para o mundo, e hoje quem está vendendo carro elétrico é a BYD, Build Your Dream, né? Sei lá, e o que eles têm? Eles são uma empresa inovadora? Não, eles são alguém que adotou essa estratégia defensiva, né? Diga. Sempre é claro, quem adota uma estratégia ofensiva tem esse risco de uma forma mais acentuada do que outros, porque de fato não dá para você antecipar tudo o que pode acontecer, e alguns dos problemas que estão acontecendo estão inclusive de alguma forma arranhando a imagem da marca como sendo uma marca de qualidade, né? E talvez estejam relacionados sempre ao fato de que eles foram os primeiros, né? Tem casos em que isso aí é um problema para o inovador, para a empresa que está adotando uma estratégia ofensiva. Tem outros casos em que enfrentar esses problemas acaba sendo, ou enfrentar esses problemas antes dos outros, acaba sendo favorável à estratégia da empresa, porque os clientes se os clientes veem que a empresa está fazendo um produto legal, né? E a primeira que está fazendo aquilo, os clientes até são mais tolerantes com algum nível de erro, porque eles estão acertando o produto ainda, né? Então, se você consegue ser ofensivo, trazer um produto para o mercado, mesmo que ele tenha problemas, os clientes ainda têm uma tendência a aceitar que você precisa de um tempo para ajustar aquilo. Uma tolerância que não vai ter, que os clientes não vão ter com outros depois. Porque se o teu produto já estiver redondinho e os outros estiverem passando por aqueles mesmos problemas que você passou lá atrás, o cliente vai simplesmente dizer, pô, mas ele faz direito já, por que eu vou comprar de você aqui que ainda tem um produto todo problemático? Né? Então, notem, não tem... essa é uma das belezas e um dos grandes desafios de você adotar uma postura de tomador de decisão, de estrategista numa empresa. Né? Não tem nada que você possa dizer que é certo e definitivo. Tá? Tem caminhos. O investidor, ele é um apostador. Todo investimento é uma aposta. Tá? Não é uma aposta como a do Tigrinho. A do Tigrinho não é uma aposta. A do Tigrinho é o dinheiro jogado no lixo. Tá? Mas o investidor, ele olha para o negócio e diz, olha, isso aqui tem uma probabilidade grande de eu colocar 100 e lá na frente conseguir obter 200. E tem uma probabilidade de colocar 100 e lá na frente, daqui a 10 anos, eu conseguir retirar aqueles meus 100. Daí foi um mau negócio comparado com deixar o dinheiro na poupança. E tem inclusive o risco de eu colocar 100 nesse negócio aqui, né? Ser uma ideia maravilhosa, mas de repente surge alguma coisa diferente aí,
e isso aqui virar pó. Tá? Então investimentos podem virar pó. Mas não dá, porque quando eu digo assim, todo investimento é uma aposta, entendam que eu não estou chamando o investidor de um apostador maluco, não. São apostas muito serenas, em geral. Tem investidor mais arrojado do que deveria ser, e é por isso que a gente vê aí alguns casos de investidores que às vezes têm um sucesso estrondoso, e aí lá na frente tem um fracasso estrondoso também. Né? Até porque tem um certo fenômeno aí de Rei Midas, né? Você sabe a história do Rei Midas, que tudo que ele tocava virava ouro? Né? Depois que você... Imagina que isso aí se passa na cabeça de qualquer... Nós somos humanos, nós somos fracos nesse sentido. Você fez um negócio, deu certo. E até os teus colegas estavam dizendo, não faça isso que é arriscado, mas você fez, deu certo. Aí você já calou a boca dos teus amigos, já nem vão mais dizer para você que você, né? Aí você faz mais um negócio, dá mais certo ainda. Aí você começa a acreditar que tudo que você toca vira ouro. E tem muitos casos assim, os riscos, tem aquele risco de trajetória que eu já falei para vocês, o risco da trajetória de sucesso, simplesmente que você sempre fez a mesma coisa e aí você não quer fazer diferente daquilo, que é um risco conservador. E tem esse outro risco de o próprio cidadão, nós somos humanos, a gente vai ficando envelhecido, imagina o que aconteça, né? O cara diz, tudo que eu faço está certo, é óbvio que isso aqui também vai dar certo. Passa a ouvir menos os outros, passa a se preocupar menos em obter outras perspectivas, porque tudo que eu já fiz deu certo, isso aqui vai dar certo também. E aí o tom vai ficando cada vez maior, né? Legal. Como é que é o nome? Alex. Quem mais? Diga. Só fala mais alto que eu estou gravando a nossa aula aqui, eu quero que capte. Empresariais, tipo, lendo e observando, a ofensiva e a defensiva parece tipo mais jeito do negócio andar, e o resto, negativo, dependente, tradicional e oportunista, parece ser mais meio do que produzido, do que trabalhado. Tipo, poderia ser visto assim, mas não sei, tenta me explicar melhor aí para eu entender por que você está pensando que é assim. Porque o ofensivo está pensando muito no jeito de se portar diante do mercado. Sim, basicamente nós estamos dizendo, nós vamos investir bastante em pesquisa e desenvolvimento, nas duas, né? Uma delas eu vou investir bastante em pesquisa e desenvolvimento para sempre ter o melhor produto, o produto mais avançado tecnologicamente, no caso da ofensiva. No caso da defensiva, nós vamos investir em pesquisa e desenvolvimento, talvez até para ter sempre o melhor produto numa outra perspectiva, não aquele que tem os recursos mais sofisticados, mas aquele que tem uma qualidade assim, em termos de mais confiável, algo que não vai dar problema, né? Porque eu já vi onde o outro errou e estou acertando ali. Tá? Essas duas estão muito preocupadas com esse processo que envolve pesquisa e desenvolvimento. A imitativa não está preocupada com pesquisa e desenvolvimento. A imitativa só copia. E aqui a gente até apresenta a imitativa como sendo uma copia, muitas vezes até sem... ela acaba copiando com um certo atraso, porque até para copiar você tem que entender o que você está copiando, em algum grau. E, em geral, como está copiando também, não entende no mesmo nível de detalhe do que talvez o executor de uma estratégia defensiva faça. Tá? Os outros modelinhos aqui para baixo, a estratégia dependente... É cada vez mais difícil da gente ter uma estratégia dependente. A estratégia dependente era um tipo de estratégia que normalmente uma empresa adotava quando ela era uma subsidiária de uma multinacional. Isso aqui acontecia muito no Brasil até a década de 90, por exemplo, com a indústria automobilística. Nós não tínhamos projetos de carros feitos no Brasil. E os carros que a gente tinha aqui no Brasil, no começo da década de 90, foi o Collor, foi preso esses dias aí, né? Foi preso por outros motivos, não por esse. Talvez a coisa certa que aparentemente ele fez, certa a partir de uma perspectiva, pelo menos, foi que o Collor lá na década de 90 ele olhou para os carros brasileiros e disse: isso aqui só tem carroça, né? Ele olhava lá o que a Volkswagen estava fazendo aqui no Brasil, era um carro que eles tinham parado de produzir na Europa 20 anos antes. Eu lembro que acho que o meu primeiro carro foi um Del Rey. O Del Rey é um carro que ainda tem uns Del Rey velho por aí, mas o Del Rey, eu comprei esse Del Rey, sei lá, no começo da década de 90, e isso aí era um projeto da década de 50 nos Estados Unidos. Tá? Carro que ficou lá nos anos 60, eles tinham o Del Rey rodando por lá. E daí veio para cá. Então, essa estratégia dependente é basicamente, tem uma fábrica, às vezes até empresas multinacionais na época tinha uma fábrica lá que não fazia mais sentido, eram fábricas muito rígidas. Não. Hoje as fábricas são flexíveis, elas conseguem fazer vários modelos
de carro. Naquela época tinha uma fábrica que é para fazer aquele carro. Mas se aquele carro não tem mais mercado no país, porque o país já está... já tem empresa, e a própria empresa está oferecendo modelos melhores, o que eles fazem com aquilo? Eles podiam derreter o maquinário todo lá e mas isso dá para pegar essa fábrica inteira e botar lá naquele país do Pinquim lá, e sem nenhum... onde eu usava o tempo do Pinquim, nós estamos teoricamente desprestigiando os nossos Pinquins aqui, talvez levasse uma vida muito melhor do que quem estava fabricando carro nos Estados Unidos, né? Mas no nosso país aqui, Tabajara, bota essa fábrica lá que eles vão engolir isso aí. Então, nós, vamos dizer, países como o Brasil, durante muito tempo, tinham fábricas aqui que a gente agradecia aos gringos por nos deixarem, por nos venderem aqui, o que para eles era sucata, né? Isso é uma estratégia dependente, tá? A Ford no Brasil, a Volkswagen no Brasil, fazia exatamente aquilo, e com defasagem temporal, porque o mercado não exigia mais. Então, na década de 90, quando o Collor abriu o mercado brasileiro para importação, aí começou. E olha só que os primeiros carros que vieram para o Brasil, por incrível que pareça, até por uma questão de custo, a gente estava importando Lada da Rússia, gente. Não sei se vocês têm noção do que é esse Lada. Acho que não, vocês nunca viram. Já ouviram falar desse carro, Lada? Lada. Sabe por quê? Porque não... É um quadradão assim, bem... Mas se você pensasse, se você for ver ainda, eu estava reclamando aqui do Del Rey, mas se você pegar aquele Corcel 1, lá, também um carro lá da década de 60, se você for olhar e for aqui para o interior de Santa Catarina, tem muito Corcel 1 andando aí pelas... Né? Agora, Lada não vê mais nenhum. Tá? Lada era uma porcaria na Rússia, né? Que já tinha uma indústria sucateada também, mas que aqui no Brasil era melhor do que a gente tinha aqui, então começou a comprar carro da União Soviética, carro, né, naquele tempo era a União Soviética ainda, ou não, desculpa, 90 e... Quebrou em 91. Oi? Quebrou em 91, né? A União Soviética, então eu estou falando, acho que o Collor deve ter sido 91, 92, por aí que ele fez essa lei de abertura, e a partir dali, de novo, dependendo de como a gente olha para isso, alguns vão dizer, tem gente que vai dizer assim, quebrou a indústria nacional, e tem gente que diz assim, ó, fez o Brasil acordar para perceber que a gente só fabricava carroça aqui, e quem aqui no Brasil quis continuar, ou conseguiu continuar competitivo, teve que se ajustar a moldes mais nível, teve que passar a adotar uma estratégia, pelo menos uma estratégia defensiva e não mais uma estratégia dependente, nem uma estratégia dependente, nem uma estratégia imitativa, né? Também muita imitação aqui, né? A estratégia tradicional, que essa é uma estratégia, a imitativa e a dependente, eu diria assim, se você for um estrategista sério, você não quer fazer essas coisas, né? Você pode até estar numa empresa que você vai fazer isso aí para tentar explorar explorar uma última oportunidade de tirar o último suco do bagaço do limão lá, né? Isso frente ao toque de medo, isso que você falou, assim, eu acho que você aplica de repente em empresas muito grandes que elas tentam sair do nicho delas e de repente explorar outra estratégia. Por exemplo, a Microsoft, que ela tentou se introduzir no mercado do smartphone e ela quebrou a cara, e a Sony fez a mesma coisa. Elas não faliram porque são empresas muito grandes, né? Mas em geral elas nem tentam fazer isso, né? Em geral até o mais impressionante é que elas nem tentam fazer essas mudanças. Quando elas fazem isso, de certa forma é acreditar demais no seu potencial. Provavelmente, muitas vezes elas têm um trunfo importante. Porque a Microsoft, em algum momento, o que ela queria era fazer com que ela queria ter também o sistema operacional dos celulares, que ela nunca conseguiu fazer, né? Mas ela teve, ela teve até um sistema operacional para celulares, mas ela nunca conseguiu emplacar isso aí como digamos assim, um participante forte no mercado, porque diferente dos outros mercados em que a Microsoft sempre atuou, ela não tinha a vantagem de, por já nos oferecer aliás, ela tentou explorar isso, por já nos oferecer o Windows pro computador, ela queria que a gente tivesse o Windows Phone lá, dizendo, olha, você vai ter que aprender menos coisas. De fato é verdade, né? A gente teve que aprender o Android ou o iPhone, ou o iOS, né? A gente teve que aprender alguma coisa. E hoje, vocês veem o quanto existe dificuldade de a gente aprender. Quem usa Android pega um iPhone e tem dificuldade de lidar com ele, né? E vice-versa, né? Então a gente vai ficando prisioneiro das tecnologias que a gente já sabe usar. A Microsoft apostou que, como nós já éramos prisioneiros do Windows, isso aí ia nos tornar, ia ser mais fácil também de nos aprisionar num Windows Phone. Acabou não acontecendo, até porque o sistema operacional pro celular tinha que ser, não é que tinha, né? Eles tentaram fazer uma coisa mais parecida com o do computador, mas acabou indo numa direção diferente, tá? Então, eu não sei, eu não conheço exatamente os motivos da Microsoft ter
E não sei nem se alguém consegue especular, né, os motivos para dar errado num setor e de repente dar certo no outro, mas me parece que aí acontece um pouco disso também, tá? Da empresa não... Tem um pouco dela... Acho que tem um pouco dessa história dela, da arrogância dela achar que eu já estou ali, eu consigo ser boa aqui. E de certa forma, empresas grandes podem ser arrogantes, porque muitas vezes elas podem comprar uma empresa menor. Ela pode comprar uma empresa menor para incorporar o que essa empresa menor faz no produto dela. Ela pode comprar uma empresa menor simplesmente para descartar aquilo, para não usar. A Ford fez isso com a Troller, tá ligado? Ela tava na visita, ela meio que comprou a Troller, que era tipo... E desativou. Exatamente. Chama canibalismo isso, né? Entre empresas. Eu acho que não é canibalismo o termo aí, eu acho que é... É um termo que chega perto disso, né? Porque ela basicamente englobou outra e só... eu não sei se tem um termo para isso, mas de qualquer forma é uma prática empresarial e, digamos, é uma prática que a princípio não é uma prática desonesta, tá? Você pode comprar, comprou, eu posso fazer o que eu quiser com o que eu comprei, né? Mas pode parecer estranho, dizer, alguém dizer comprou para não usar, mas é porque comprou porque achou que aquilo ali ia ameaçar o seu negócio. A Kodak poderia ter ido nessa direção com relação à fotografia digital, por exemplo. Talvez comprado todos os pequenos, né, que estivessem avançando com a fotografia digital para ser a detentora de todas as patentes, e aí ficar sentado em cima daquelas patentes e não evoluir nessa direção. Tá? O mundo não evolui, as tecnologias não evoluem. A gente pode parecer assim que tecnologias acontecem de uma forma progressiva. Não é verdade. Tá? Se alguém senta em cima de uma tecnologia e não deixa ela avançar, ela não avança. Se alguém estimula uma outra tecnologia, aquilo vai fazer aquela tecnologia florescer. Tá? Então, tecnologias são, no fim das contas, resultado de interesses humanos e de interesses organizacionais. Tá? Tem muitos interesses envolvidos por trás de qualquer tecnologia que dá certo, e também garanto que tem interesses envolvidos por trás de tecnologias que também não deram certo. Né? Só foram interesses vencidos. Tá? Como que é teu nome? Arthur. Só tem um Arthur, acho, né? Dom Arthur como? Arthur e um carro. Carro. Killer. E quem mais que tinha lá? Você é o? João Pedro tem dois, né? Qual que é você? Foi. Joia. Quem é que me fala alguma coisa deste modelinho aqui, ó? Tracy Virzema. Cadê? Quem é que pode me explicar alguma coisa disso? Vocês entenderam? O argumento desse. Basicamente o que esses autores aqui propõem, Tracy e Virzema, é que quando a gente fala de tecnologia, se ajusta muito a tecnologia de informação aqui, tá? No mercado de tecnologia de informação, a gente tem determinados negócios, ou pelo menos determinados agentes de mercado, que consideram que o que eles têm é o melhor produto da categoria. E quando você vende o melhor produto da categoria, qual é o nível de esforço de venda que você precisa fazer? É maior que os outros ou menor que os outros? Menor, né? É aquela história que a gente sempre ouve assim, o produto se vende por conta própria. Tá? Se você tem o melhor produto, note aqui no eixo, isso aqui não, o eixo vertical aqui não é um eixo, tá? Exatamente, porque são variáveis aqui categóricas, tá? Basicamente o que esses autores dizem é que a diferenciação no mercado pode se dar ou pela tecnologia em si, quer dizer, o cliente pode estar em busca da melhor tecnologia, ou o cliente pode estar em busca do melhor preço, ou o cliente pode estar em busca do melhor ajuste às suas necessidades específicas. O cliente tem as suas necessidades. Entendeu? Ele quer o melhor, ele pode estar indo atrás do melhor produto que tem no mercado. E nesses casos, quando ele está indo atrás do melhor produto que existe no mercado, o quanto eu preciso de tecnologia e de informação para fazer ele comprar esse produto. Aqui sim é uma grandeza. Como é que ele chama aqui? Não é bem escalar, né? Porque, como é que é? Isso aqui mas essas categorias são pelas ordenadas, né? O que nós estamos querendo dizer aqui é que você não precisa, o nível de investimento
em tecnologia de informação para vender um produto, mesmo que seja um produto de tecnologia de informação, que é o melhor da categoria, é pequeno, porque o cliente acha a gente. Tá? O nosso website pode ser ruim, mas o cliente acha a gente. Tá? Eu lembro que tinha uma época, eu ainda era empresário, era professor também, mas eu ainda tinha empresa, e a gente fazia manuais técnicos. Pequena empresa, tá, Vitor? Então, pequena empresa você faz tudo, né? Então, aparece uma oportunidade de negócio. Eu já contei para vocês que o que a gente fazia era automação industrial, né? O negócio principal da empresa era automação industrial, a gente fazia, né, enfim, sistemas de supervisão e controle, software para indústria petroquímica e assim por diante. Mas eu tinha sido funcionário da Siemens aqui, onde agora é o campus, aquele campus Neoville lá. Aquilo lá era uma empresa, né, era a sede da Siemens, eu tinha sido funcionário dessa empresa lá num departamento que fazia documentação técnica de centrais telefônicas. Central telefônica é uma coisa que também já ninguém mais nem consegue imaginar o que seja, porque hoje você praticamente é software, tá? Mas lá no passado a Siemens fazia centrais telefônicas que ela vendia para Telepar, na época, né, e era a companhia de telefonia do Paraná, ou para Embratel, para outras companhias do Brasil afora, e essas centrais custavam milhões de dólares. A gente fazia, eu tinha trabalhado lá nesse setor que fazia a tradução dos documentos dessas centrais, eram centrais que eram feitas na Alemanha, então esses documentos chegavam ou em alemão ou em inglês, aqui precisavam ser traduzidos para o português, e eu tinha trabalhado lá, e daí, em determinado momento lá, a Siemens decidiu que não ia mais ter um departamento que fazia essas traduções, eu já não trabalhava mais lá. Daí meu ex-chefe falou, olha, eu sei que você tem uma empresa aí, que você é empresário, você não quer oferecer serviço para nós vamos descontinuar esse departamento, mas a Siemens vai terceirizar o serviço de tradução técnica. Uma empresa grande ia fazer isso? Bom, você está dizendo que de repente a Microsoft inventa de entrar no negócio que está fora, mas tinha um certo alinhamento com o negócio dela. Uma empresa pequena, eu olhei para aquilo lá e falei, olha, a gente consegue fazer isso aí. Até porque o que ele estava sinalizando é, você quer contratar esses funcionários aqui? Se você quiser contratar os funcionários que foram os teus colegas aqui atrás, você contrata. Eu contratei os funcionários e passei a ter um cliente, né, cativo ali por vários anos, né? E agora eu me perdi porque eu estava querendo falar da Siemens, que acho que eu... Às vezes eu começo com os meus momentos meio hipertexto aqui. Nós estamos falando aqui de... Gente, perdi porque eu cheguei lá Bom, não era isso que eu ia falar, mas a Siemens era uma empresa de liderança de produto. Tá? Eles tinham a melhor central telefônica do Brasil e do mundo. Tá? Aliás, o alemão é assim, né? O alemão, em termos de qualidade, ele batia no peito assim, e dizia, a nossa central telefônica ela pode custar 20% mais caro, mas ela é a melhor que existe no mercado. E daí o cliente só vai comprar a sua tecnologia, sendo a melhor que existe no mercado, sendo 20% mais caro, se ele não for um cliente muito sensível a preço. Né? Se ele for sensível a preço, a competição já está dada aqui. Tá? Lá no caso da Siemens, a competição se dava por tecnologia, então não precisava, né, eventualmente seria liderança. Não era isso que eu queria falar da Siemens, tá? Daqui a pouco de repente pode voltar, mas enfim, o que eu quero dizer aqui é que quando nós estamos falando de que as bases da concorrência, ou seja, aquilo que faz o cliente decidir pelo produto é a própria tecnologia, nós não precisamos, o estágio de adoção de tecnologia, o nível de investimento em TI para proporcionar essa interação com o cliente pode ser mínimo. O cliente acha a gente até por meio de um website fajuto lá. Se não for com um website fajuto, ele vai procurar. Lembrei porque eu ia falar disso. Agora vocês vão ver como o salto estava grande. Porque para a gente fazer, eu estava querendo dizer só que nós éramos uma empresa que aproveitava oportunidades, que era flexível, surgiu um negócio diferente. Porque o que eu queria falar era da empresa Bematec, que é uma empresa que fazia. Bematec talvez você já tenha ouvido falar, ou talvez não. Inclusive foi uma das primeiras empresas, foi a única empresa criada por gente aqui da UTF que chegou a ser negociada na Bolsa de Valores, na Bovespa. Né? Antes, faz uns 10 anos que ela foi vendida para TOTOS. Né? Mas ela era uma empresa que fazia, ela fez impressora térmica também, mas ela fazia mecanismos de mini impressoras que eram usadas nessas máquinas de banco, máquina TM de banco. Né? E o que eu queria dizer para vocês, uma empresa que é líder em função da tecnologia, eles eram praticamente os únicos aqui no Brasil que faziam isso.
E nós fizemos, o Volney Betiol, que era um dos donos da empresa, tinha sido até meu professor e meio contemporâneo como aluno, que até ele era umas 2, 3 turmas na frente da gente, mas ele inclusive foi professor aqui na UTFPR por muitos anos. Né? E ele contratou, como já sabia que eu fazia os manuais para Siemens, ele contratou a gente para fazer os manuais da Bematec. A gente era tão amador nesse negócio de fazer... Os manuais da Siemens simplesmente a gente só traduzia, né? Então traduzia do jeito que veio no alemão, no inglês, você ficava igual, né? Mas os da Bematec, eles pediram, mas você pode fazer toda a diagramação? Então fizemos tudo. A gente fez um manual que tinha uma contracapa lá, tinha o logo da minha empresa, o número de telefone da minha empresa. Não tinha nenhum telefone ou endereço de contato da Bematec no manual deles. E daí o que começou a acontecer? A Bematec começou a estourar no mercado e a gente atendia mais telefone na Contraste, que era a minha empresa, a gente atendia mais gente tentando ligar para lá, olha, eu sei que isso aí não é a Bematec, mas como é que eu entro em contato com eles? Eles não conseguiam achar a empresa, mas eles queriam o produto. Tá? Então, até a empresa estava escondida ao ponto de que não tinha como achar os caras, a não ser por meio da empresa que fez o manual para eles. Ainda assim, quando a liderança está no produto, não precisa de muito sistema de informação. O sistema de informação que funcionou ali foi, liga para o fornecedor, que pede para eles, daí eu passava o contato. Teve uma hora que eu brincava até com o Vone lá, e dizia assim, por cada pessoa que ligar para cá querendo falar com vocês, eu ganhar, né, eu cobrar lá R$1, eu vou ganhar mais com isso do que vocês pagaram para a gente para fazer todo o serviço. Né? Então essa é a liderança do produto, não precisa de muito esforço de TI. Agora, quando o que o cliente valoriza é preço, aí a gente pode se posicionar de várias formas, né? Tem empresas que se posicionam simplesmente se apresentando como clones. Clone genérico. Clone genérico é a imitação. Você via lá naquela outra tabela lá, uma empresa, eu imito. Ou a empresa poderia até perceber que o seu produto, se o que o cliente valoriza é preço, o cliente não está avaliando diferença de qualidade, então ele diz assim, então o que eu faço aqui é uma commodity. Quem negocia commodities, você conhece esse termo, commodity? Sim. Commodities é um termo que justamente se refere a algo que a gente não diferencia. Tá? Por exemplo, arroz. É commodity ou não? Depende do grau de processamento. Né? Quer dizer, eu vou dizer, sempre vão ter empresas que vão querer fazer com que o seu produto não seja commodity. Ele quer escapar de ser percebido como uma commodity, porque aquilo que é commodity, eu vou comprar de você o dele porque me vende mais barato, porque eu olho para o teu e digo a mesma coisa. Tá? E é por isso que tanta gente faz um esforço enorme para não ser percebido como commodity. Então eu não sei dizer se arroz é commodity, porque eu sei que se você pegar lá, se eu for no supermercado, comprar um arroz que minha esposa não gosta, eu estou ferrado, vou ter que voltar lá e comprar o que ela quer. Tá? Se é commodity, ela não percebe como commodity. E eu tenho que admitir que, né, tem arroz que até eu, que sou o pior cozinheiro do mundo, quando faço fica direitinho. E tem aquele que fica empapado até quando enfim. Então talvez não seja tão commodity assim, mas o fato é, você não quer ser percebido como commodity. E daí, se ainda assim a briga é no preço, como é que você consegue ser um negócio lucrativo? Qual que é a melhor estratégia? A melhor estratégia é você desenvolver aqui o que esses autores sugerem aqui como sendo excelência operacional. Para esses autores aqui, o legal é você ficar em cima do azul escuro, tá? Excelência operacional significa, se o cliente olha para o teu produto, para o teu concorrente, ele vai pagar pelo que tiver o melhor preço, ou seja, o preço mais baixo, garanta que você é quem consegue ter o menor custo. Porque se você tem um custo mais baixo que os seus concorrentes, você vai conseguir aí vender pelo mesmo preço que eles e ter um lucro maior. Ou vai conseguir, inclusive, ter um preço menor que o deles. Tá? Eu quero que vocês comecem a pensar aqui que, de novo, se eu digo lá que se a empresa está em liderança em tecnologia, aqui não interessa muito os nossos esforços de TI para melhorar a comunicação com os clientes, porque o cliente vai chegar na empresa de qualquer jeito. É claro, se você conseguir tornar mais fácil, é melhor, né? Mas não precisa fazer um grande esforço. Se aqui eu já preciso de uma TI, eu já preciso de um investimento maior aqui em TI, um nível, chama aqui um estágio 2 de investimentos em TI, porque eu preciso usar uma TI para automatizar o processo e para automatizar de uma forma que as coisas funcionem bem, sem gerar sucata. Mas eu estou pensando aqui em automação. Excelência operacional significa eu ter um processo possivelmente mais automático do meu concorrente, que vai fazer com que eu consiga
ter um preço mais baixo, sem sacrificar a minha margem de lucro. Mas e se o que o cliente quer e valoriza é o ajuste? Tem uma forma, tem várias formas de eu proporcionar ajuste. Ajuste é assim, ajuste a necessidade individual do cliente. Eu posso oferecer um serviço personalizado. Personalizado é o que fazem aqui, o que os autores chamam aqui de uma boutique especializada. Tá? Ele atende, ele vai lá, conversa com o cliente, atende o cliente como se fosse o único cliente dele. Qual que é o problema de eu atender cada cliente como se ele fosse meu único cliente? Eu tenho que dar muita atenção para ele, né? E dar atenção para o carro, né? Então, uma boutique especializada tende a ter um custo elevado. Tudo bem, porque se o que o cliente quer é o ajuste, e entenda que o ajuste é a bajulação, né? Se você for pensar numa boutique daquelas que, né, que vende roupas de luxo, né? Pegar aquelas lojas do Pátio Batel, tá? Eu não sei como que elas ganham dinheiro, mas se elas ganham dinheiro com alguma coisa, deve ser assim. Se você entrar lá dentro, bom, se eu entrar lá dentro, eles não vão nem se mexer, mas se eu entrar lá dentro e eles acharem que eu vou comprar alguma coisa, deve chegar já com licorzinho, né, enfim, no mínimo um bom café, né? Perceba, é uma tentativa de atender cada cliente de uma forma individual, né? Só que quantos clientes a gente consegue atender dessa forma? Com pouca tecnologia, aqui, ó, com pouco investimento em tecnologia, eu consigo atender poucos clientes. Pense assim, uma loja de roupas que procura dar um atendimento personalizado para os seus clientes. Tem que conhecer os clientes pelo nome. Na hora que chega alguma coisa na loja, você tem que poder ligar para o teu cliente e dizer assim, olha, chegou lá um negócio que é a tua cara. Vocês conhecem negócio que funciona desse jeito? Né? Tem, né? Só que ele é muito dependente de pessoas. Quantas pessoas você consegue lembrar? Porque hoje eu tenho dificuldade para lembrar o nome de 40 pessoas. Quantas pessoas a gente consegue fazer? Vai ter gente muito competente que vai fazer isso aqui com 100, 200, 300, né? Mas não passa disso. De repente você vai dizer assim, não, mas nós queremos fazer isso aí. Nós queremos dar esse tipo de atendimento para 3 milhões de pessoas. 5 milhões ou 50 milhões. Aí sabe o que você faz? Você aumenta o nível de sofisticação da tua tecnologia aqui e estabelece o que a gente chama aqui de intimidade virtual com o cliente. A gente vai discutir lá no capítulo mais para frente, acho que é o capítulo 9, a gente vai discutir intimidade virtual com o cliente. A intimidade virtual com o cliente significa os teus sistemas interagem com o cliente de uma forma que o cliente se sinta como se ele estivesse sendo atendido pessoalmente. Dá para fazer isso? Não é botar lá um chatbot para ficar enrolando o cliente. Pode até ser que seja hoje colocar alguma inteligência artificial melhor lá que consiga guardar todas as interações do cliente por WhatsApp, por e-mail, por o que for, de modo que cada vez que ele entra em contato com você, eu digo com a sua empresa, você tenha, né, condições de atendê-lo de uma forma realmente como se ele fosse a tua única preocupação na vida. Essa é a ideia, é dar para cada cliente a percepção para ele de que ele é a minha única preocupação na vida. Sem ser, né? Porque eu quero fazer isso com 3 milhões de clientes, não com 300. Com 300 clientes eu faço na boutique especializada. Né? Eu também posso, de repente, ao invés de atender clientes de uma forma personalizada, eu posso dizer assim, olha, eu sou uma empresa que só atende clientes nesse setor bem segmentado aqui. Empresas de calçados para crianças. Eu desenvolvo sistemas para empresas de calçados para crianças. Aí você vai desenvolver um sistema lá que você está pensando, você tem que ter toda uma lógica assim, de tornar aquilo ali agradável e interessante para a criança, ou para os pais da criança, né? Mas é só para aquele nicho. Você não trabalha com esse nicho. O nicho é diferente da boutique, porque aqui você está tentando atender todo mundo individualmente, aqui você está tentando segmentar os clientes, daí eu atendo esse segmento, porque eu dou conta desse segmento. E aqui na intimidade virtual, você está dizendo assim, eu atendo todo mundo, e eu atendo todo mundo como se fosse uma boutique especializada. É isso que eu tento fazer, por exemplo, quando eu mando aquele e-mail para vocês de uma forma muito singela, né? Aquele e-mail que tem lá os acertos de vocês, né? Uma tabelinha, você vai ter, de repente, eu estou usando uma ferramenta aqui dessa nível 3 que está me permitindo estabelecer, digamos, uma intimidade virtual, porque eu mando e-mail para cada um de vocês, aparece lá o nomezinho de vocês lá em cima, aparece a nota que você tirou no primeiro trabalho, no segundo, no terceiro, no quadrinho bonitinho. Posso até colocar ali, essa nota ficar acima de tanto, você dou uns parabéns, se ficar abaixo eu dou um puxãozinho de orelha, né? Posso fazer tudo isso de uma forma que se eu estiver mandando para uma pessoa ou para 50 mil, é só apertar um enter. Tá? Isso é intimidade virtual. E é curioso, assim, eu não sei qual é
sensação que vocês tiveram quando receberam aquele meu primeiro e-mail. Acho que eu já tinha dito para vocês que funcionava assim, né? Mas se eu não tivesse dito, veja a diferença que causa uma mensagem que vem ajustada especificamente para você e aquela mensagem que vem assim, caro A, cliente A, atender a outro, né? Que você nota assim, isso aqui mandar para 50 mil. Nós também, a intimidade com o cliente também é com 50 mil, com 500 mil, né? Só que é feito de uma forma que cada um se percebe como único. Tá? Exige mais tecnologia. E por que isso aqui está relacionado com estratégia? Por causa disso aqui, ó. Basicamente, o estrategista ele vai ter que se preocupar assim, o que o meu cliente está preocupado? Meu cliente quer a melhor tecnologia? Eu nem preciso me preocupar tanto que ele vem até mim. Né? O cliente da Bematec batia na porta de uma outra empresa para pedir como é que eu consigo falar com eles que eu preciso comprar a impressora deles. Se a questão é preço, né? Eu como o estrategista da área de informática, eu tenho que dizer assim, o cliente da nossa empresa, ele está sempre procurando a melhor opção em termos de preço. Não adianta eu ficar querendo sofisticar as coisas que eu tenho que fazer. Um produto simples, que funcione do jeito que ele quer, e mais barato que a concorrência. E se o que o cliente quer é que eu atenda a necessidades específicas dele, né? Não adianta ele ficar, né? Não adianta eu tentar ficar de novo, ele manda um e-mail para mim, eu mando uma resposta automática. Ele manda um outro e-mail pedindo mais esclarecimento, eu mando uma outra resposta automática. Cara, eu perdi esse cliente. Você não levou um processo. Né? Tá? Então notem que quando nós estamos falando de estratégia, nós estamos por causa disso aqui, e em função disso aqui, a gente vai definir como é que nós vamos, o que a gente vai fazer em termos de tecnologia de informação. Né? O que mais desse... Nós temos uma segunda parte do capítulo... Você viu que esse capítulo 3 está dividido em 3A e 3B, né? A parte 3A é o que nós vimos até aqui. E da 3B, a gente vai falar de como é que os diferentes stakeholders, ou os diferentes agentes que existem dentro da empresa, devem se comportar com relação à TI. A gente falou ali especificamente do próprio gerente ou gerente de informática, a gente falou do presidente da empresa, do gerente geral da empresa, e a gente falou de outros gerentes de outros departamentos, como que cada um deles pode ou deve se portar em relação à tecnologia da informação. Qual foi a percepção de vocês das diferenças entre esses diferentes, a forma como esses diferentes agentes devem atuar? Então, o que chamou a atenção de vocês lá? O que vocês acharam que era diferente disso? O que vocês acham que está certo, que está errado, sei lá? Fala alguém que não tem falado ainda. Estou precisando colocar mais gente naquela minha lista ali de pontinhos. Eu não coloquei você, né, Ana? Você tinha falado assim. Eu esqueci de mais alguém que é Ana Luísa. Oi? Ok. Tem alguém que eu esqueci aqui? Tenta falar um pouquinho mais alto, Vitor. Na realidade, houve uma época. Você sabe de onde surge, de onde existe aquele termo bug de computador? Já ouviram falar o que é o bug? Você fala, o programa deu um bug. Hoje a gente fala que programas dão bug, né? Ou programas têm um bug. Bug basicamente tem um erro, tem um problema, né? Mas de onde que vem o termo bug? É de um inseto que entrou num computador, né? Antigamente, quando o software ainda era meio hardware, porque, basicamente você definia o software conectando placas de circuito, né? Você tinha lá um fiozinho aqui conectando um ponto aqui com outro ponto aqui lá. De repente entrou um mosquito lá e estabeleceu um curto-circuito entre dois aqueles, né? E até o povo descobriu que era aquilo, descobriu que era aquele curto-circuito ali que transformou, de repente transforma uma porta aí, uma porta no ou, sei lá, quer dizer, faz dois fiozinhos que estão separados, é como se eles tivessem ficado juntos, né? Isso aí gerou o termo bug, né? O erro, né? De computador.
houve uma época, principalmente nos mainframes, né, que esses computadores, além de ficar, eles tinham que ficar de preferência num ambiente então, livre de insetos, para que eles não resolvessem ser eletrocutados lá atrás, né, nos fiozinhos do computador. Mas também os primeiros computadores eram a válvula e não com transistores. E essas válvulas aqueciam, então precisava de ambiente. Até hoje, se vocês forem num data center, eu não sei se a gente ainda tem um data center aqui na. Vocês podiam perguntar para o professor Perisson. Vocês vão no museu lá, né? Segunda-feira. Agora semana que vem. Lá no museu não tem um data center inteiro, mas de repente podia até ver com eles. Eu não sei se ainda tem um data center aqui, porque o data center basicamente é toda uma estrutura de informática para atender uma determinada organização. Porque eu digo que eu não sei. A última vez que eu entrei no nosso data center já faz mais de 10 anos, né? E é possível que hoje eles tenham terceirizado isso aí tudo para a Amazon ou para quem quer que seja, porque às vezes não faz sentido você manter toda uma infraestrutura de hardware, ainda mais num negócio que não é um negócio de hardware como é uma universidade, né? Então, sinceramente, não sei se ele ainda tem lá o data center, mas o data center aqui também é um espaço, eu chegava lá e ele é gelado, porque os computadores precisam ficar numa temperatura menor. Até os nossos microcomputadores, se expostos a temperaturas elevadas, tem uma chance maior de queimar o processador, né, de você ter algum problema com o hardware. Então, lá para trás, de fato, os computadores precisavam ficar em ambientes confinados, porque eles precisavam do ar-condicionado, né? E é claro que daí o pessoal da informática, como tinha que trabalhar, tinha que estar ali junto com o computador, era quem estava sempre bem. Então, você está lá no Rio de Janeiro, em que o resto da empresa estava todo lá de camiseta e bermuda, e o povo da informática estava todo de terno e gravata, estilo meio que a gente associa a IBM do século passado aí, né? Mas estava tudo por quê? Porque eles estavam de paletó e tudo, porque eles estavam todos num ambiente frio. Então, o povo saía dali, todo mundo, né? Tinha um certo glamour, por um lado, eles podiam se vestiam melhor, até porque estavam num ambiente um ambiente ali confinado com ar-condicionado, mas eles estavam ali, o ar-condicionado não era para eles, o ar-condicionado era para as máquinas, tá? Então tinha esse isolamento. Mas não era só a área de informática que era isolada, não. Tá? Empresas do século XX tendiam a ser empresas em que os diversos departamentos eram separados dos outros, os setores eram separados, mas eram em salas diferentes ou às vezes em prédios diferentes. Mais recentemente existe uma tendência de ambientes mais compartilhados, justamente porque você quebrar uma parede já é uma forma de melhorar a comunicação, né? Às vezes não melhora, curioso como às vezes aquela barreira é uma barreira só psicológica, mas ela é uma barreira. O fato de você ter uma parede significa que quem está do lado da parede está separado de mim, né? Então hoje vocês vão ver, tem muitas empresas que não têm paredes, isso com as vantagens, tem a vantagem de você conseguir ver os teus colegas e saber o que ali para frente é outro departamento, você conhece as pessoas de vista, depois conhece de vista, você almoça com o cara, enfim, aumenta a chance de mais interação, né? Mas tem também aquelas coisas, eu me lembro que também algo que começou a acontecer ali na década de 90 presidências de empresas que diziam, nós temos sempre as portas abertas. Também na sala do presidente estava sempre com a porta aberta. Por quê? Porque uma porta fechada é um sinal, né? A porta fechada ela fala por si mesma, não entre. Uma porta aberta convida a entrar. Então, se você quer melhorar o fluxo de informação, a primeira coisa que você faz é manter as portas abertas para as pessoas circularem, para elas perceberem que podem circular, né? Então, tem uma parte, Ana, que é realmente a informática precisava estar fechada, enclausurada, porque os computadores precisavam ter controle de temperatura, mas além disso, uma parte dos departamentos também eram meio isolados, e com o tempo é que isso aí foi se abrindo, né? Agora, tinha outro motivo também de estar isolados, porque hoje a gente vê assim, departamentos que o pessoal lá está fazendo desenvolvedor, você vê se o desenvolvedor está ali, está com a tela do código que ele está escrevendo, tem uma outra tela do lado, está ouvindo música no Spotify, está assistindo uma coisa naquele lado e está conversando, né? Porque as linguagens que ele está usando hoje para programar também são linguagens de mais alto nível do que as que se utilizavam antigamente. Então, sendo uma linguagem de mais alto nível, mais próxima da linguagem humana, a gente precisa de um nível de concentração talvez menor do que no passado. Então, tudo isso vai permitindo, né? Às vezes o que estava sendo codificado ali era uma informação confidencial e de fato, né,
não queria que a Rádio Peão, né, tivesse acesso a alguma dessa informação. Tudo isso podia acontecer. Então, o profissional de informática, é engraçado que a gente, até hoje, o RLE, não, RLE hoje o que é? O que significa a sigla ali, RLE? Rede local de ensino, né? Acho que era isso, o nosso RLE. Mas tinha uma época que a gente chamava ele de CPD, se não me engano. Centro de Processamento de Dados. Não lembro mais se era certo, mas as empresas no passado elas tinham o departamento de informática, era o CPD, Centro de Processamento de Dados. O que fazia era basicamente processar dados. Processar dados é muito diferente de gerenciar informação, de gerar conhecimento, de fazer ciência de dados, ou o que quer que a gente faça hoje dentro das organizações. Muito diferente mesmo. Processar dados significa só, tem uma tabela aqui, você vai usar essa tabela aqui para imprimir o contra-cheque dos pagamentos dos funcionários. Né? O que mais desse? Diga lá. CIO é um termo, CIO a gente chama. Fala em inglês. O tal do CIO, Chief Information Officer, tá? É digamos, o CIO é o gerente de informática, que fez BSI, tá? Um gerente de informática que conhece do negócio. Antigamente, o gerente de informática era o chefe do CPD, do Centro de Processamento de Dados. O que ele sabia era processar dados. Agora, o gerente de informática tem que entender do negócio da empresa. Tá? Então, por isso que passaram a usar esse termo Chief Information Officer. Né? Mas a gente começaram a o Chief Information Officer é o cargo até hoje. É claro que hoje tem muitos cargos ligados à informática que você pode ser um. E eu não gosto desses cargos que só tem nome em inglês, tá? Porque, afinal de contas, nós estamos no Brasil, nos comunicando em português, mas de fato eu não... muitas vezes a gente usa mesmo esses termos em inglês. Hoje você tem o Chief Information Officer, você pode ter o Chief Technology Officer, CTO, né, que às vezes pode ser... Tem muitos termos parecidos e às vezes, mesmo dentro da informática, você vai ter o CIO, que é esse gerente que é um gerente que consegue falar ou participar das reuniões estratégicas da empresa. Porque ele consegue falar sobre o negócio e não só sobre informática. Tá? Essa é uma habilidade que vocês vão ter que desenvolver como bacharéis em sistemas de informação. Vocês têm que desenvolver as habilidades técnicas da computação e ao mesmo tempo tem que desenvolver essas habilidades técnicas lá do estrategista. Porque vocês vão ser esse elo, e esse elo seria o tal do CIO. Tá? O CIO digamos, se eu chegar numa empresa, hoje ninguém mais fala em CPD, porque, convenhamos, Centro de Processamento de Dados está muito velho nesse termo. Né? Mas tem muito assim, se você chegar numa empresa e o principal gestor da área de informática lá for o gerente de informática, vale a pena você olhar, né, se você quer entender como é que funciona essa gerência de informática, vale a pena você olhar a quem está ligada essa gerência de informática. Ela é uma gerência de informática que está lá discutindo a estratégia da empresa, não só a estratégia de informática, a estratégia da empresa junto com outras áreas. Então esse aí é um CIO mesmo, que o nome dele seja gerente de informática. Mas se ele é um cara que está lá só para dar suporte para outras áreas, e que só é chamado para resolver problemas, ele não tem função estratégica. Então eu quero que vocês comecem a perceber isso até, porque quando vocês forem até procurar estágio em empresas, tem que dar uma olhadinha assim, como é que é o organograma daquela empresa, para você ver assim, como que essa empresa olha para a área de informática. A área de informática é uma área relevante para ela? E eu não sei se é bom ou é ruim que a área de informática seja relevante para a empresa. O que vocês acham? Vocês vão querer trabalhar numa empresa que supervaloriza a informática ou uma empresa que não dá bola para a informática? O que é melhor? A empresa que supervaloriza a informática significa que já teve outros informáticos competentes lá que conseguiram mostrar para a empresa que a informática é importante para o negócio dela. Aquela empresa que dá a impressão que a informática está ainda parada lá na metade do século XX, significa que não teve ninguém lá que fez um curso de bacharelado em sistemas. Né? Então, digamos assim, é meio copo vazio, mas é meio copo cheio também, hein? Tem uma oportunidade enorme de você ser quem vai conseguir mostrar para aquela empresa que dá para usar a informática para melhorar o negócio dela. E a hora que você faz isso,
Você, de novo, tem um esforço enorme em fazer essa transformação. Mas eu diria assim, esse meio copo vazio pode ser um tremendo no meio copo cheio. Quando você olha assim para uma empresa e diz, caramba, estão querendo me contratar aqui, mas essa empresa aqui está na idade da pedra aqui. Né? Você pode olhar isso aí como sendo, nunca investiram, nunca vão investir em informática. Ou você pode olhar para aquilo e dizer assim, nunca investiram, nunca perceberam, mas eu vou estar lá para mostrar que com informática é para poder fazer coisas muito legais. O que mais? E os gerentes de outras áreas, eles precisam conhecer informática? Eu acho que até quando eu escrevi, se eu fosse reescrever isso aqui, eu ia precisar falar menos disso, tá? Porque eu acho que, sinceramente, hoje todo mundo conhece um pouco de informática, né? Hoje todo mundo mexe com o celular, todo mundo, né? Então, hoje já não é. Lá para trás, né? Quando eu escrevi o conteúdo desse capítulo aqui, a gente tinha que sensibilizar lá o gerente de marketing, o gerente de produção, dizendo, cara, o teu negócio vai ser tão impactado por informática nos próximos anos que é bom que você conheça um pouco, para poder conversar com um cara de informática e para poder definir para onde você vai com esse teu departamento, com essa tua área. Tá? Hoje eu já acho que é menos necessário essa fala. Acho que, por incrível que pareça, ainda acho que é muito necessário falar com o gerente de informática, que muitas vezes ainda continua sendo tão técnico quando era atrás técnico em informática e não se preocupa com o que nós vendemos nessa empresa. Nós vendemos tecnologia, nós vendemos, né, qual é a base da concorrência? Nós estamos aqui brigando para oferecer a melhor tecnologia, nós estamos oferecendo o melhor preço ou estamos oferecendo o melhor ajuste? Né? Ou, se voltar lá no modelo anterior, né, como é que a nossa empresa está posicionada? Nós usamos uma estratégia ofensiva, uma estratégia defensiva? Espero que não esteja uma estratégia imitativa. Mas, de novo, até se tiver uma estratégia imitativa, isso é copo meio vazio, com certeza. Mas um copo meio vazio, às vezes, é uma oportunidade de você fazer a diferença, né? E transformar aquilo lá vai ter que transformar aquilo lá numa coisa que não seja estratégia imitativa, porque estratégia imitativa não leva ninguém muito longe. Tá? É uma empresa tradicional? Cara, tem muita coisa legal que dá para fazer com empresas tradicionais, porque empresa tradicional tende a ser uma empresa que segue meio que aquela linha da boutique especializada, né? Eu digo uma empresa tradicional em qualquer área. Uma panificadora que faz lá pães com massa de fermentação, sei lá como, fermentação natural. Normalmente esses caras estão aqui. Mas será que você, com a ajuda de tecnologia, não consegue fazer com que o cara esteja aqui? Então tem muito produto que hoje, muita empresa que é artesanal, que os clientes dela valorizam aquele aspecto tradicional dela, mas que de repente você consegue manter essa percepção dos clientes de algo artesanal, mas você consegue fazer aquilo ali, né, de uma forma mais... tendo os benefícios da produção em grandes quantidades e os benefícios do atendimento personalizado, entre aspas, porque a intimidade com o cliente não é atendimento personalizado, é atendimento customizado. Tá? Nós vamos discutir isso aí mais lá para frente melhor. Né? Então, sabe, essas características aqui são importantes para vocês quando você for fazer o primeiro estágio lá, deixa eu entender qual é o negócio dessa empresa. Não só o que meu chefe quer que eu faça aqui no dia seguinte, que tem que estar pronto no dia seguinte. Claro, você tem que fazer aquilo ali, porque ele vai avaliar o teu desempenho pelo que ele te pediu para fazer. Mas fique antenado, começa a olhar em volta, começa a tentar entender como é que o todo funciona, para que você consiga ser mais relevante, não só em termos de eficiência, de fazer o que pedem para vocês fazerem, mas também em termos de eficácia, de começar a ver o que precisa ser feito, até para poder sugerir, sem ser chato, né? Às vezes o estagiário é meio chato, a hora que ele começa a dizer para o chefe, tudo que o chefe tem que fazer, mas tem horas que você diz, será que aqui eu não posso dar um pitaco? E vai que ele percebe que tem vida inteligente aqui dentro desse crânio, né? Às vezes o chefe demora um pouco para perceber isso, mas a gente vai mostrando, de novo, tudo a seu tempo, tá? Porque se você querer chegar lá e mudar o mundo, primeiro é provável que você não esteja em condições de mudar o mundo, né? Então a gente tem que ser, como eu diria, modesto o suficiente para pensar, eu sou estagiário porque eu tenho muito que aprender. Mas ao mesmo tempo saber que às vezes você também pensa, você também tem ideia, pode ter ideias que não ocorreram ao chefe. Né? E essas ideias que vão ser valorizadas vão ser essas ideias que estejam sintonizadas com a estratégia.